Graça e paz, amados irmãos. É com grande prazer que estou aqui contigo para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje abrimos a série de 4 capítulos, em que o primeiro trataremos de uma introdução, 3 frases que indicam que uma pessoa está fora dos planos de Deus. 3 frases que nós pronunciamos que indicam que nós estamos caminhando fora dos planos de Deus. A primeira parte nós vamos meditar hoje, nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Por que falar disso? Porque é de grande importância que venhamos ao conhecimento da verdade, para que a verdade venha nos libertar. Mas qual é a verdade, você poderia me dizer? De que verdade estamos falando? Ora, a verdade é a palavra de Deus. E estamos falando da realidade da vida, da realidade da morte e da realidade daquilo que vem depois da morte. Mas que importância tem dizermos as referidas frases mencionadas nessa série? Qual a importância disso? Veja bem, a importância maior não está no fato de pronunciarmos, mas no que é revelado quando nós pronunciamos essas frases. A palavra do Senhor diz que somente Deus sabe exatamente o que passa em nosso interior, o que nós pensamos, o que passa pelo nosso coração. Só Deus conhece os nossos pensamentos. Nem homem, nem mulher, nem anjo, nem máquina nenhuma e nem o próprio Satanás consegue saber o que nós pensamos, consegue fazer uma leitura das intenções do nosso coração. Tudo isso só é revelado à medida que nós falamos e de acordo com as nossas atitudes. E é em cima disso que Satanás, o inimigo de nossas almas, procura os meios para nos acusar e para nos roubar de Deus. Por isso, o que pensamos ou as intenções do nosso coração só são reveladas para as demais pessoas quando nós falamos ou quando nós agimos. Vejamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo de número 33. Ou melhor, Lucas capítulo 6, versículo 43 até o versículo 45. A palavra do Senhor diz assim: onde o Senhor Jesus nos diz exatamente isto: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos em espinheiros, e nem se vindimam uvas em abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal, porque da abundância do coração é o que fala a boca. Em outras palavras, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Revisando, a boca fala exatamente aquilo que nós pensamos, o que está dentro do nosso coração. E o que nós falamos revela exatamente o que está dentro de nós. Uma vez revelado o que está dentro do nosso coração, é revelado o nosso caráter, é revelada a nossa personalidade. E é em cima dessas informações, como eu já disse anteriormente, que Satanás reivindica sobre nós para nos roubar de Deus. Mas o que é que dá ao pastor José Roberto o direito de falar sobre isso? Não se trata, meu irmão e minha irmã, de ter o direito, mas de ter o dever de falar sobre essas coisas. Uma vez servo de Deus, e acima de tudo como um obreiro
que te ama e que quer ver você ser salvo, eu tenho a obrigação de te falar isso. Vejamos o que Deus diz ao profeta Ezequiel no capítulo número 34 do livro que leva o nome desse profeta. Ezequiel no capítulo de número 34. Nós vamos dar uma olhada aqui, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentam os pastores das ovelhas? Ele pergunta. Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram como pasto para todas as bestas do campo, portanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo alto outeiro. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. O papel do pastor é apacentar as ovelhas, é orientar as ovelhas, é orientá-las para que venham para a proteção de Deus e para que andem segundo a vontade do Senhor, conforme o Evangelho. Vejamos agora o livro do mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada, sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir o seu atalaia. Atalaia é aquele que anuncia a palavra. O pastor, ele é o atalaia de Deus. Ele é aquele que anuncia o Evangelho. E o Senhor Deus, ele continua dizendo: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta, se aquele que está ouvindo a palavra, não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Aquele que ouvir a palavra e não for constrangido por ela, não der ouvido a essa palavra, e não andar segundo ela, e não buscar a Deus e a obediência do Senhor, quando vier as mazelas desse mundo sobre ele, quando vier a morte física e espiritual, a culpa será dele próprio, e não do atalaia, porque o atalaia teria anunciado essa palavra. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, então o seu sangue será sobre si mesmo. Ele ouviu o som da trombeta, ou seja, ele ouviu o anúncio da palavra e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Se o pastor, sabendo da verdade, sabendo do que diz a palavra de Deus, ele não avisar o povo, e o povo se perder por falta de conhecimento, por falha do pastor, então o pastor pagará por esse sangue. A ti, pois, ó filho do homem, diz a palavra, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciar da minha parte. E se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá ele, ímpio,
na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Olha o que Deus fala para nós, que somos os atalaias, aqueles que anunciam a palavra. Se nós deixarmos de anunciar a palavra e o povo morrer por não conhecer a palavra, por não ser avisado que vem a morte, e a morte está espalhada por toda essa terra. E não é a morte física apenas. Muitos estão morrendo espiritualmente. Então esse é o trabalho do pastor, do atalaia, do evangelista, do missionário, de todo aquele que prega a palavra. Alertar o povo, porque está vindo a morte. E a morte é iminente para todos aqueles que estão sobre a terra. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, eu livrarei a minha alma, porque estou anunciando. Tu, pois, filho do homem, continua dizendo a palavra, dize à casa de Israel, assim falas vós dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerais? Esta é a palavra do Senhor. Deus conhece os sentimentos do nosso coração e as intenções dos nossos pensamentos. E isso só pode ser revelado quando nós falamos. E aqui nós encerramos a nossa primeira parte, dizendo para você que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, traremos a segunda parte da nossa série, 3 frases que indicam que uma pessoa está fora dos planos de salvação de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia, de estarmos juntos meditando nessa palavra. Na sexta-feira, eu aguardo você para que juntos possamos adentrar a segunda parte da nossa série. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti que abençoe a vida deste irmão e desta irmã. Que seja, Senhor, exaltado o Teu nome, que seja glorificado em nome do Senhor Jesus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. A Ti o nosso clamor, a nossa esperança e a nossa fé. Nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal. Clique no link que vai anexado a esta mensagem. Faça parte dessa história. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.